Eleito atleta do século XX e vencedor de 3 Copas do Mundo com o Brasil, Pelé deixou uma marca eterna na história do esporte mundial. Eu sou Julia Granchi, da BBC News Brasil, e vou relembrar aqui a vida e o legado do rei do futebol. Pelé teve uma carreira inigualável, com recordes que fizeram dele uma referência no imaginário e na identidade dos brasileiros. Sua vida privada também atraiu atenção durante as várias décadas que ele esteve sob os holofotes, o que incluiu algumas controvérsias. Edson Arantes do Nascimento costumava se referir a si mesmo na terceira pessoa. Uma de suas frases mais famosas é: "O Pelé é perfeito, o Edson é uma pessoa como qualquer outra". Pelé nasceu em 21 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. O curioso é que a certidão dele só veio à tona décadas depois, em 2010. Foi quando se descobriu que ele tinha nascido 2 dias antes do que se acreditava até então, e que seu nome era grafado com I e não com D mudo. O nome, ele mesmo explicou, é uma homenagem ao inventor da lâmpada, Thomas Edison. A luz elétrica tinha acabado de chegar no bairro onde seus pais moravam. A infância foi pobre, com pouca comida e nenhum luxo. A família se mudou primeiro para Bauru, no interior de São Paulo. Ali, Pelé vendeu amendoim e engraxou sapatos para ajudar a mãe a sustentar a casa. Aos 9 anos, viu o pai chorar ao pé do rádio com a derrota da seleção brasileira para o Uruguai no Maracanã, na final da primeira Copa do Mundo realizada no Brasil. Após o 2-1, Pelé disse ter sentado no colo do pai e prometido a ele: "Ainda vou ser campeão mundial para deixar você feliz". Não demorou para ele mostrar o seu talento, primeiro no Bauru Atlético Clube e depois, já adolescente, no Santos. Ele marcou 4 gols logo na estreia do time num jogo treino. Os gols, apesar de não terem entrado para as estatísticas oficiais da carreira, cacifaram o menino a jogar nas partidas oficiais do Santos. Foi o começo de sua épica jornada santista, que inclui 2 mundiais de clubes e 2 Libertadores da América. Foram mais de 40 taças com a camisa do Santos e Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista 11 vezes. Ele estreou na seleção brasileira em 1957 e jogou sua primeira Copa no ano seguinte, na Suécia. Pelé marcou 6 gols numa época em que o racismo se fazia presente de maneira brutal no futebol. Comissões técnicas formadas por médicos e psicólogos faziam pareceres, entre aspas, científicos, que influenciavam na montagem do time titular. O resultado é que geralmente os brancos iam para campo e os negros para a reserva. Entre eles estavam Pelé, Garrincha e Djalma Santos. Pelé, que se recuperava de uma lesão, só estreou no 3º jogo do Brasil, contra a União Soviética. A seleção precisava da vitória. Didi e Nilton Santos imploraram para que Pelé e Garrincha assumissem as vagas de Joel e Mazola. A dupla acabou virando a sensação do Mundial. Uma vitória contra a Suécia selou a primeira conquista de uma Copa do Mundo pelo Brasil. Na Copa do Chile, em 62, Pelé sofreu uma distensão muscular e participou de apenas 2 jogos. Quem brilhou foi Garrincha, decisivo na conquista pelo 2º Mundial do Brasil. Em 1970, com o peso nos ombros por não ter participado plenamente das 2 Copas anteriores devido às lesões, o rei foi o grande destaque do torneio. O Brasil virou tricampeão mundial e Pelé se tornaria o único jogador com 3 Copas do Mundo conquistadas. Pelé entrou de vez para o panteão de ídolos, não apenas pelo número de gols em sua carreira, mas também pela brilhante atuação na Copa do México, particularmente na final contra a Itália. Foi a última Copa do Mundo de Pelé, que concluiu sua carreira na seleção brasileira em 1971 com um saldo de 115 partidas e 103 gols, se contados também amistosos e jogos extraoficiais. 4 anos depois, foi a vez de encerrar a carreira no Santos. Pelé ainda jogou no New York Cosmos entre 1975 e 77 e ganhou status de celebridade nos Estados Unidos. Ele frequentava eventos ao lado de nomes como Frank Sinatra e Andy Warhol e esteve com 2 presidentes dos Estados Unidos. Existem diferentes contagens sobre quantos gols Pelé marcou, mas ele próprio dizia ter anotado 1.283 gols. Terminada a carreira no futebol, Pelé foi ministro dos esportes no governo FHC, quando a chamada Lei Zico virou Lei Pelé. A medida ampliou alguns dos direitos dos atletas e gerou debate ao extinguir a Lei do Passe, que vinculava os jogadores a seus clubes de origem, mesmo na ausência de contrato. Ao longo de toda a sua vida, foi alvo do eterno debate que alimenta a rivalidade entre Brasil e Argentina. Quem foi o melhor jogador de todos os tempos, Pelé ou Diego Maradona?
Quando Maradona morreu, em novembro de 2020, Pelé prestou homenagem ao argentino no Twitter e disse esperar que eles pudessem um dia jogar bola juntos no céu. A vida pessoal, a do Edson Arantes do Nascimento, não escapou de polêmicas. Em 1996, o processo de paternidade de Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento ganhou as manchetes brasileiras. Pelé negou a paternidade dela e recorreu 13 vezes, até fazer um exame de DNA e ser obrigado a reconhecer que ela era mesmo sua filha. Também teve o envolvimento de seu filho, Edinho, com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Edinho foi condenado a 33 anos de prisão em 2005, teve a pena reduzida em fevereiro de 2017 e foi preso várias vezes por não cumprir medidas da liberdade provisória. Acabou sendo libertado em 2019 e hoje é técnico de futebol. Em 2020, em entrevista ao canal Sport TV, Edinho disse ser inocente e injustiçado. Mas talvez uma das questões mais controversas da trajetória do rei do futebol seja racial. Mesmo sendo considerado o maior jogador do século XX e uma inspiração para milhões de negros no mundo inteiro, Pelé nunca se engajou na luta contra o racismo. Ele foi alvo de racismo em diversos momentos da sua carreira. A biógrafa Angélica Basti destaca, porém, que a trajetória de Pelé foi, mesmo assim, fundamental para dar reconhecimento à população negra no esporte brasileiro. Os problemas de saúde tornaram as aparições de Pelé mais raras nos últimos anos. Em 2021, ele foi diagnosticado com um tumor no cólon, para o qual ainda recebia tratamento. Mas seu legado no esporte continuará. O jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues costumava dizer que Pelé podia virar-se para Michelangelo, Homero ou Dante e cumprimentá-los com íntima efusão. Como vai, colega?